Boa noite e bem-vindas e bem-vindos a mais um estado, uma quarentena climática. Hoje, a quarentena ao vivo, no dia 1º de maio, temos o Rui Braga, que é professor e investigador da Universidade de São Paulo, em Sociologia do Trabalho, e que nos fala direto de São Paulo, e Stefânia Barca, que é investigadora da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais, e que nos fala diretamente de Estocolmo. Obrigado. Temos aqui também uma chamada internacional e intercontinental, e aproveitamos o 1º de maio para falar muito sobre o trabalho, para falar sobre um mundo totalmente diferente daquele que se calhar imaginávamos há 30 ou 40 anos atrás. Um mundo que já se degradava bastante em termos de crise de trabalho e também de outras crises, como a crise climática, que falaremos um pouco mais à frente, e que é apanhado na crise social e económica associada ao coronavírus. Vou pedir-te, Rui, para começares tu, falando um bocadinho sobre como é que está a situação atualmente no Brasil. É uma grande confusão, nós vemos à distância todas as loucuras do Bolsonaro, mas obviamente existe também uma outra camada de complicação muito maior associada a trabalho, a desemprego, a enormes chantagens que existem, e pedia-te que começássemos um pouco por aí e depois começarmos a evoluir mais para a situação internacional e também os processos de precarização à escala global que tu tens acompanhado tanto no teu trabalho. Claro, antes de mais nada, João, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Stefânia, contigo, para conversar sobre esses temas, que são temas realmente muito candentes, né, hoje, em especial na conjuntura brasileira, né? Bom, falar um pouco sobre o Brasil implica, evidentemente, falar sobre a crise de saúde pública que nós vivemos, né? Falar sobre a crise econômica, e falar também sobre o processo, né, de aprofundamento da crise política. Então, a gente vive uma espécie de tempestade perfeita, de fato, né, na qual, ou seja, esses processos que são distintos naturalmente, eles vão se sobrepondo, né, e ao se sobreporem, há uma potencialização dos problemas, né, enfim, e há um aumento muito exponencial da crise. Do ponto de vista da crise de saúde pública, o Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, enfrenta uma epidemia, como em todos os lugares, mas com um agravante, que é o agravante de que o governo federal ele atua de maneira mais ou menos consciente, de forma mais ou menos aberta, no sentido de atacar os governos estaduais e municipais naquilo que eles estão tentando fazer em termos de políticas de isolamento social. Então, o governo federal, hoje, ele atua como um obstáculo para, eu diria, né, para a consolidação da política de isolamento social, que até o momento tem se mostrado a mais eficiente na contenção do ritmo da expansão da pandemia. O que implica, evidentemente, uma série de problemas, né? Possivelmente, eu não sei se vocês viram aquela matéria da The Economist, mas colocou o Jair Bolsonaro como um dos 3 ou 4 únicos líderes negacionistas, né, no mundo hoje, e de fato é isso que a gente está vivendo no país. O governo federal claramente desestimula as ações de isolamento social, a começar propriamente do presidente da República, que inúmeras vezes, né, foi visto passeando pela cidade, entrando em padarias, em restaurantes, participando de manifestações de rua, né, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, em apoio, né, a uma espécie de autogolpe que seria dado contra as instituições, rompendo com a democracia. Ele e os filhos, juntamente com uma série de forças sociais que gravitam em torno do chamado bolsonarismo, né, tem feito isso com eu diria, com a desculpa, né, de salvar empregos. Então, a gente tem essa situação em que o governo coloca a sociedade
numa espécie de dilema entre, por um lado, salvar vidas ou salvar os empregos. E isso tem repercussões, de fato, muito importantes na crise propriamente. Por quê? Porque, apesar de tudo, o governo ainda tem 30% de popularidade, o que significa que 30% da população encontra-se claramente influenciada pelas diretrizes que o governo federal, ou, enfim, os sinais que o governo federal emite, o que significa um desestímulo às ações de contenção da pandemia e, ao mesmo tempo, eu diria, inclusive, que é uma espécie de sabotagem mais ou menos aberta das iniciativas ligadas ao isolamento social. Os números estão aí, a gente está no começo do nosso, vamos dizer, da nossa ascensão, né, mais íngreme aí, em termos de aumento do número de contaminados, e estamos batendo dia após dia recordes em número de mortes. Hoje acabou de sair o boletim epidemiológico, foram mais de 450 mortes, ou seja, dia após dia o número de mortes ele tem aumentado vamos dizer assim, nesse ritmo, né? Que a cada semana praticamente dobra-se o número de mortes no país, né? O que tem feito, em alguma medida, né, a crise de saúde pública tem sido contida porque o Sistema Único de Saúde brasileiro, que é o sistema público, né, ele se estrutura em 3 grandes níveis: um nível federal, o nível estadual e o nível municipal. E o governo federal ele é responsável por 30% propriamente da administração e do investimento no sistema. Então, o restante, 70%, é compartilhado entre os governos estaduais e os governos municipais. Então, por exemplo, todas as unidades básicas, né, de atendimento, as UPAs, as unidades de pronto atendimento, tudo isso fica no nível municipal. No nível estadual, existem muitos hospitais, existem também muitos centros de referência, né, do combate à pandemia, o que tem feito com que os governos estaduais e os governos municipais coloquem-se à frente no processo de combate à pandemia. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, que é o foco principal, né, da pandemia, original da pandemia, né, você tem o governo estadual e o governo municipal claramente engajados, né, em iniciativas de reforçar o isolamento social e, consequentemente, deter o ritmo vamos dizer assim, de ampliação, de espalhamento, né, propriamente, do vírus. Então, é um pouco essa situação. Ontem, por exemplo, o governo do estado do Maranhão, que é governado pelo Partido Comunista do Brasil, ele decretou o lockdown, o fechamento da capital São Luís, o que é uma medida extrema, no entanto, necessária para a contenção do vírus. Os estados, os governos estaduais têm adotado, com algumas exceções, iniciativas que são iniciativas que reforçam propriamente o isolamento, né? O que é positivo e é o que tem efetivamente evitado que esse número de mortes, né, que no nosso caso está gravitando em torno aí de 400, 500 mortes, ele salte, né, para milhares de mortes por dia, né, como a gente tem assistido, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje o Centro Mundial da Pandemia. O fato é que nós vivemos uma situação muito, muito delicada do ponto de vista da crise de saúde pública, né, exatamente por essas iniciativas, né, tomadas pelo governo federal de sabotagem do isolamento social. Existe muito problema de gestão também nesse nível federal, né? Os recursos não são utilizados de maneira ótima, existe muita falha, existe muita confusão dentro do Ministério da Saúde por conta das mudanças frequentes e recorrentes das orientações das políticas, enfim. Houve recentemente uma mudança do próprio ministro da Saúde, né, que era a favor do isolamento social, e foi substituído por um outro ministro que é muito débil, é alguém que realmente não conhece absolutamente nada do Sistema Único de Saúde. Então, isso tudo tem favorecido, né, uma confusão enorme nesse nível federal, né? Enfim, essa situação ela tende a se agravar, porque, como eu disse para vocês, né, a gente está aí no começo propriamente desse ritmo mais elevado aí enfim, de espalhamento do vírus, né? Esse é o primeiro ponto da equação. O segundo ponto da equação tem a ver com a crise política, né? Ou seja,
o governo Bolsonaro é um governo, do ponto de vista, digamos assim, político, é um governo claramente de exceção, né? É um governo autoritário, cujo sentido principal consiste exatamente em combater a democracia, em mitigar a democracia, em acabar com a democracia brasileira. Por isso ele está o tempo todo, digamos, atacando, né, as instituições democráticas brasileiras, o que, evidentemente, nos coloca numa situação muito delicada, né, no momento de pandemia, com o governo federal, né, enfim, o executivo, em guerra contra o legislativo, né, o Rodrigo Maia, e em guerra contra o judiciário, né, o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal. Então você tem assim um processo permanente de atrito, né, entre os diferentes poderes, o que evidentemente não apenas alimenta, né, essa dinâmica deletéria do ponto de vista político, de esgarçamento das instituições, de desgaste das instituições. Recentemente, o Rodrigo Maia, né, que é o presidente do Congresso, que é um neoliberal, um político conservador, que tem uma agenda neoliberal, que não tem absolutamente nada de progressista, né, recebeu aquilo que está sendo considerado pelos especialistas em internet, recebeu o mais volumoso ataque virtual da história. Ele teve, vamos dizer assim, não sei quantos milhões de ataques virtuais coordenados e concatenados pelo Gabinete do Ódio, que é o escritório que fica ao lado da onde despacha o presidente da República e aonde atuam os seus filhos, né? Então existe toda uma máquina bolsonarista, né, de ataque às instituições que está fazendo com que vamos dizer assim, a crise política brasileira ela encontre-se propriamente vamos dizer assim, num estágio que é um estágio limítrofe, né? Ou seja, mais um pouco, se esse governo não for severamente, radicalmente contido nas suas pretensões antidemocráticas, muito possivelmente a democracia brasileira vai estar aí condenada por um bom período de tempo, né? E do ponto de vista da crise econômica, o dado talvez mais importante, né, enfim, mais recente, né, que foi divulgado há cerca de 3 dias atrás, já temos mais 1 milhão de trabalhadores desempregados que acessaram o seguro-desemprego, o que evidentemente mostra, né, o nível, a profundidade da crise econômica, ou seja, muitos falam, né, e acabou de sair um relatório, quer dizer, algumas semanas atrás, um relatório do FMI dizendo que o Brasil, no caso brasileiro, né, o aumento do desemprego seria da ordem de 5 milhões de trabalhadores desempregados esse ano, né? Ou seja, nós estamos aí diante da iminência, eu diria, né, de vamos dizer assim, de uma crise econômica nunca antes vista, né, na história brasileira. A história brasileira é marcada por crises econômicas, como todos nós sabemos, né? Mas também é marcada por recuperações rápidas, né? Então, você ter aquilo que tem sido divulgado na imprensa, enfim, por cálculos de alguns economistas, de alguns bancos, né? Você ter uma queda no PIB de 7%, 8%, possivelmente mais, né? Significa realmente uma crise inédita, no caso brasileiro. Então, a gente está aí vivendo uma situação de sobreposição de inúmeras crises, né, que evidentemente terão, eu diria, efeitos muito deletérios no futuro próximo, no futuro imediato, né? Quais são as tendências e quais são os prognósticos, né? Bom, nenhum prognóstico é bom. No caso brasileiro, não há nenhuma possibilidade de ser minimamente otimista, né? Ou seja, é uma situação realmente bastante caótica, né? Mas quais são as tendências? Ou quais são as políticas que têm sido implementadas e quais são os principais desafios, né? O grande desafio que eu vejo hoje, né, pelo menos do ponto de vista dessa concatenação, eu vou falar exclusivamente desse ponto de vista, da concatenação entre crise de saúde pública, crise política e crise econômica, né? Tem a ver com a mudança do perfil de apoio popular ao governo, né? Então, o governo Jair Bolsonaro ele foi eleito numa onda antipetista com flagrante apoio das elites, setores médios mais altos, enfim,
ricos, de uma maneira em geral, né? Pequena burguesia, rentista, bancos, e com um apoio popular que estava muito concentrado numa faixa de 5 salários mínimos, né? Agora, o que a gente está verificando claramente, né, uma perda de apoio dos setores ricos e da elite que desembarcaram no projeto do governo e uma aproximação daquelas fatias, né, que são fatias realmente mais populares, né, de menos de 2 salários mínimos, que ganham entre 2 e 5 salários mínimos. Ou seja, você tem uma mudança aí no perfil do apoio, né, popular, que tem garantido uma estabilidade de em torno de 30% de apoio ao governo, mas essa estabilidade de 30% ao longo do ano um ano e 4 meses de governo é uma estabilidade que é dinâmica, ou seja, ela também passou por mudanças, não é? E essas mudanças têm apontado para esse perfil que eu diria mais plebeu de apoio ao governo Bolsonaro. Como se explica isso, né? A gente já vinha se questionando a propósito disso antes do início da pandemia. Claramente há uma composição ideológica nesse setor popular plebeu, e isso tem a ver, sim, com uma operação política que já vinha desde a época da campanha, né, de associar a liderança política de Bolsonaro à liderança religiosa, né, fundamentalista, cristã, conservadora, reacionária, que nós hoje no país identificamos mais claramente com esse movimento de direita neopentecostal, enfim, carismático e assim por diante, né? Então você tem um alinhamento mais agudo, né, com o apoio flagrante, né, de bispos das igrejas neopentecostais, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Igreja do Malafaia, a Assembleia de Deus. Quer dizer, você tem toda uma congregação de igrejas conservadoras, né, estruturadas em torno de uma pauta politicamente reacionária, do ponto de vista dos costumes conservadores e do ponto de vista, eu diria, econômico reacionário, do ponto de vista político reacionária, que evidentemente tem definido, por assim dizer, muito dos rumos que a gente consegue verificar do governo hoje, né? Então é um governo que busca a todo custo manter essa base de apoio popular, e para isso, né, o governo ele tem se deslocado cada vez mais, ele tem se alinhado cada vez mais a uma agenda ultraconservadora, um discurso anticomunista. É uma coisa realmente surreal que a gente tem verificado no país, né? Esse elemento é um elemento que também nos ajuda a pensar o problema da crise de saúde pública. Por quê? Porque esses setores que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, e também os setores que ganham abaixo de 2 salários mínimos, que garantem essa popularidade ao governo, né, são setores que estão muito identificados com a informalidade, com a economia informal. São geralmente, né, trabalhadores informais, trabalhadores pobres, pequenos comerciantes, pequenos proprietários que basicamente contratam seus próprios familiares e que, evidentemente, são mais fustigados com medidas de isolamento social. Então, quando você observa, vamos dizer assim, o aumento desse apoio popular, esse aumento está muito alinhado com o fato de que o Bolsonaro ele tem desestimulado o isolamento social, ou seja, estimulado que as pessoas voltem a circular propriamente pelas ruas, pelas cidades. E isso é algo que esses setores, que são setores da informalidade, têm como, eu diria, né, como uma questão de vida ou morte, da sua própria sobrevivência, da sua existência econômica, enfim. Então, isso daí tem apontado para um aumento da popularidade do governo. E, ao mesmo tempo, ainda que não de maneira intencional, né, o governo foi obrigado pelo Congresso a aprovar um auxílio emergencial durante 3 meses, né, de cerca de R$600 por mês, que no caso de mulheres solteiras, mães de família, chega a R$1.200, e que pode ser somado, pode ser agregado, né, no mesmo núcleo familiar. Então, se você tiver 2 trabalhadores informais, um casal, eles ganhariam R$1.200 somando 600 e 600. O que significa, vamos dizer assim, algo que, do ponto de vista de uma política populista, enfim, de direita, autoritária, etc., pode significar e tem significado um aumento do apoio popular ao governo, ao menos no tocante a esse aspecto mais imediato,
não é? Então, o governo, vamos dizer assim, tem se identificado com essa ajuda emergencial de R$600. No caso brasileiro, como o salário mínimo é em torno de R$1.000, né? Se você junta 600 com 600, R$1.200 é mais do que um salário mínimo. Houve uma aprovação dos registros, dos números, né, de seguro social, CPF, da ordem de mais de 50 milhões. Então, você vai ter mais de 50 milhões de pessoas recebendo essa ajuda emergencial, o que, evidentemente, é muita gente. Quer dizer, o país tem 220 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas vão receber durante 3 meses esse auxílio. E isso, evidentemente, ajuda, né, a gente a entender um pouco o momento em que nós estamos, né? No entanto, eu diria que também, ao mesmo tempo que ajuda a entender o momento que nós nos localizamos hoje, torna um pouco nublado, né, a perspectiva de futuro. Por quê? Porque hoje, sim, nós temos um apoio popular, eu diria até relativamente forte, né, ao governo Jair Bolsonaro. No entanto, o auxílio emergencial ele acaba em 3 meses, a crise econômica só começou a sua trajetória, os setores que serão os mais duramente atingidos pela crise econômica seguramente são os trabalhadores pobres, precários e informais, não tem a menor sombra de dúvida, porque o aumento do desemprego gera, ninguém consegue ficar desempregado muito tempo, gera um aumento do subemprego, da informalidade, o aumento da informalidade pressiona aqueles que já estão na informalidade porque eles competem uns com os outros. Isso tende a comprimir a renda e aumentar muito, vamos dizer assim, a insatisfação popular, enfim, que a gente verifica. E, por outro lado, o setor evangélico é bastante plural, é muito heterogêneo, é composto por inúmeras denominações, muitas delas concorrentes entre elas, ou seja, elas concorrem umas com as outras, e eu diria para você que é um setor muito sensível à questão social, exatamente por ser formado por uma massa plebeia urbana com, vamos dizer assim, inúmeras, eu diria, incontáveis carências. E o governo não é capaz de satisfazer essas carências num contexto de crise econômica que nós fatalmente viveremos no futuro, né? Então, ao mesmo tempo que o apoio popular hoje ao governo, ele vamos dizer assim, nos ajuda a esclarecer o quadro, ele também, vamos dizer assim, torna intransparente a tendência de futuro. E, na minha opinião, a tendência de futuro é que haja, de fato, uma mudança bastante significativa desse quadro de apoio ao governo, principalmente pelo fato que, e é uma questão, eu diria, muito óbvia, né, que quem vai sofrer mais com as mortes, com o adoecimento, com as mortes, seguramente são essas camadas populares, claro, porque existe uma enorme desigualdade no acesso aos hospitais, né, no Brasil. Enquanto você tem vamos dizer assim, uma relativa abundância de leitos no sistema privado, que é o sistema que acolhe a elite, o sistema público já está no seu limite. Quer dizer, São Paulo já tem 87% de ocupação de leitos. Você tem vários estados do Nordeste, no Norte, principalmente Amazonas, o sistema público está colapsando. Então, é evidente que esse setor é o setor que será mais duramente atingido. E como isso tem sido mostrado pelas pesquisas, né, que tem acontecido, que estão circulando na imprensa, como aquelas regiões onde o bolsonarismo é mais forte do ponto de vista popular, são as regiões que menos respeitam o isolamento social. Então, são as regiões que têm adoecido com mais frequência, com mais amplitude, né? Então, serão aquelas primeiras mais castigadas, né? Serão as regiões mais castigadas, o que naturalmente tende a mostrar em termos práticos, né? E eu diria que do ponto de vista sociológico nada substitui a experiência histórica, né? Você viver uma situação dramática, né? E esses setores populares claramente estão vivendo hoje são situações muito dramáticas e que no médio prazo, né? No caso, eu diria 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, isso daí essa conta, né? Ela será fatalmente cobrada do atual governo. Temos visto aqui algumas imagens aqui, um pouco de todo o mundo, mas do Brasil em particular, algumas chamaram bastante a atenção,
de uma espécie de manifestação de patrões de rua com caminhões, com carros, com altifalantes, pedindo nas ruas aos trabalhadores para voltarem para o trabalho, e, por outro lado, outros casos em que empregados são obrigados a fazer manifestações públicas a exigir voltar ao trabalho, mas na verdade eles estão fardados com o uniforme e em frente à loja e depois mandatados pelos trabalhadores, pelos patrões. Essa situação também mostra-nos uma realidade. Eu queria só dizer às pessoas que estão a assistir que podem deixar os vossos comentários e as vossas perguntas. Nós também podemos depois, mais à frente, também pegar um pouco sobre essas questões. E pedia-te também se me podias dar alguma introdução sobre como é que vês a evolução que houve nos últimos anos à escala global na direção da precarização, e também isso apanha, obviamente, o mundo do trabalho muito mais despreparado, mas também, se calhar, com uma outra disposição sobre a ideia do regresso à normalidade. O regresso à normalidade para a maior parte destas pessoas, obviamente, temos que reconhecer aquilo que tu acabaste de dizer, a necessidade imediata de rendimentos, mas, por outro lado, regressar ao modelo de precarização total, que é o que está a ser implementado à escala global, pelo neoliberalismo, pelo capitalismo neoliberal, é um regresso a uma catástrofe que já existia, em muitos casos, embora não sob a forma de pandemia. Não, sem dúvida, a gente tem acompanhado os grupos bolsonaristas no Brasil, né, tem organizado no país todo isso que as pessoas têm chamado de carreatas da morte, né, que são carreatas que reivindicam o fim do isolamento social, o fim das medidas de quarentena, né? Principalmente por quê? Porque isso, digamos, mobilizadas nessas carreatas pelo governo federal, pela tropa de choque do Jair Bolsonaro, seus filhos, enfim, o famoso gabinete do ódio e assim por diante, né? Por quê? Porque nos municípios, nos estados, né, os governadores e muitos prefeitos acertadamente têm tomado medidas de isolamento, né? Então, São Paulo já tem 45 dias de quarentena, né? Ou seja, todos os serviços não essenciais estão fechados, né? Exatamente para conter a disseminação, o espalhamento aí do vírus, né? E isso tem acontecido no país todo, principalmente onde o bolsonarismo é mais forte, né? Hoje mesmo aqui em São Paulo nós tivemos uma dessas carreatas, né? Aparentemente não foi muito volumosa, mas isso é um indício, né, de que o governo tem ainda, digamos assim, capacidade, né, poder e capacidade de mobilização. Esses setores que estão se mobilizando são pequenos proprietários, às vezes médios proprietários, né, são aqueles mais duramente atingidos pelas medidas de isolamento social, enfim, fechamento de lojas e coisas do gênero, né? Donos de restaurantes e muitos outros comerciantes que têm, vamos dizer assim, têm tido seus negócios afetados, né? Então, essa é uma realidade hoje no país, quer dizer, o governo federal ele atua, como eu disse, como uma força de sabotagem das medidas de isolamento, né? E é uma força de sabotagem não apenas, eu diria, individual, né? Como um indivíduo que sai às ruas e que se arrisca, não. Ele organiza propriamente um movimento social para ir às ruas e para enfrentar. Existe um movimento orquestrado e organizado de impeachment do João Dória, que é o governador, também liberal, também conservador de São Paulo, só que a favor das medidas de isolamento social, né? Então você tem aí uma situação muito, muito dramática, né, de sabotagem dessas medidas de contenção aí da pandemia no país. Por outro lado, quer dizer, enfim, a gente tem acompanhado, digamos, né, o padrão da crise, né, por exemplo, a crise de 2008, uma crise, claramente uma crise do capitalismo, da globalização, uma crise mundial, mas com um padrão marcadamente financeiro, né? Então, quais foram as respostas, né, da crise de 2008 e por que essas respostas impactaram tanto o mundo do trabalho, né?
Basicamente, os governos salvaram bancos e empresas a partir de inúmeras medidas, nos Estados Unidos, notoriamente, a partir do aumento, né, da base monetária, ou seja, imprimindo dinheiro e coisa do gênero. Salvaram as empresas, a Europa, notoriamente, com a intervenção do Banco Central Europeu. Quer dizer, você teve toda uma mobilização de estados, né, e de organismos internacionais no sentido de salvar bancos e salvar as grandes empresas, as grandes corporações capitalistas da bancarrota, enfim, da quebradeira generalizada que se espalhou pelo mundo, né? O caso brasileiro também não foi uma exceção, a gente teve mais ou menos isso. Na sequência, o que foi feito? Né? Na sequência, foram adotadas medidas de austeridade fiscal, de austeridade do gasto público, de cortes no investimento social, cortes nos gastos sociais e ataques diretos à proteção do trabalho. Ou seja, a conta, né, quem paga por esse auxílio aos bancos e às grandes corporações foi, evidentemente, o setor público, né? Foram os trabalhadores, foram aqueles que tiveram seus direitos trabalhistas, previdenciários, atacados, né? Esse padrão, vamos dizer assim, é que explica o porquê, em grande medida, né, nos últimos 10, 12, 13 anos, né, nós tivemos, assim, em muitos lugares, ao mesmo tempo, né, porque foi algo muito coetâneo, muito concatenado, muito compartilhado, né, a adoção de medidas austericidas, né, em tantos lugares diferentes, né, lugares tão diferentes quanto da África do Sul, a Europa, enfim, da América Latina, talvez com exceção da Ásia, da China, mas seguramente no Japão ocorreu um processo mais ou menos semelhante. Então, assim, é isso que explica o porquê de ter havido uma desestruturação tão aguda daqueles pactos sociais que, de alguma forma, ajudavam a proteger os trabalhadores e a organizar melhor os mercados de trabalho nacionais, que foram sistematicamente pressionados e foram desestruturados, né, do ponto de vista de políticas protetivas, em escala mundial. Quer dizer, o aumento da precariedade, que a gente fala, esse aumento mais recente, tem a ver basicamente com isso, com a resposta articulada dos estados vis-à-vis a pressão dos mercados financeiros, agências de rating, etc. Portugal passou por isso em 2011, no governo do Passos Coelho, enfim, e houve o ministro da Economia na época, o Gaspar... me fugiu o nome. Vítor Gaspar. O Vítor Gaspar, desculpa. O Vítor Gaspar, enfim, vocês tiveram isso, como a Grécia também teve. É claro que o caso português é diferente do caso grego, porque o caso português, vamos dizer assim, a dívida maior estava no setor privado, não no setor público, era o contrário da Grécia. Mas, enfim, você tem desdobramentos distintos, né, mas a origem é uma só, que é essa pressão dos mercados financeiros. Porque a crise de 2008 foi, de fato, uma crise com características marcadamente financeiras. É muito diferente do que a gente está vendo agora, né? do que a gente está vendo hoje. Hoje, a crise é imediatamente uma crise social. No mundo todo, o que nós teremos é claro, é explícito, é um aumento exponencial da pobreza, do desemprego, do subemprego, da informalidade, do salve-se quem puder, e assim sucessivamente, com os governos, quer dizer, tendo que administrar essa crise social. Ou eles vão fortalecer os mecanismos protetivos, ou seja, vão ter que, em alguma medida, taxar os ricos, os super ricos, os bancos, as empresas, para auxiliar no acolhimento dos mais pobres, dos mais vulneráveis, daqueles que foram mais duramente atingidos pela crise, ou eles adotarão uma medida que é o contrário disso, né? Que é basicamente apostar na repressão social, na repressão militar, na repressão, vamos dizer assim, das manifestações que ocorrerão mais dia menos dia, quer dizer, tendo em vista o espalhamento, por assim dizer, né, essa ampliação inédita da pobreza em escala global, num sentido muito concatenado. Quer dizer, o trimestre americano caiu 4,5% o PIB, né? Já se fala no segundo trimestre uma queda de 20%. Isso é nos Estados Unidos, que consegue emitir dinheiro. Quer dizer, o governo americano pode, ao contrário do governo brasileiro, do governo português, pode emitir quanto dinheiro ele quiser
e enfrentar, de alguma forma, a crise, como fizeram em 2008. O nosso caso é diferente, nós vamos ter que financiar as respostas para a crise de alguma forma, né? E isso, evidentemente, aumenta muito o estresse, né? Envolvendo as diferentes classes sociais, ou seja, o processo de disputa, né? De distribuição dos recursos, o processo, vamos dizer assim, de disputa político, né? O processo político, né? De disputa entre as classes, né? E o Estado, evidentemente, vai ser, digamos assim, convocado para ocupar o centro desse palco, né? Então, a questão da precariedade, quer dizer, ela passa basicamente hoje pelo equacionamento que o Estado pode dar com diferentes políticas. A gente tem inúmeras medidas que podem ser adotadas, tem todo um campo aí novo para ser explorado, novo, enfim, novo entre aspas, né, para ser explorado. Existem inúmeras saídas progressistas, claramente progressistas, né, mas isso vai passar por uma disputa política e, enfim, pela superação dessas tendências que são tendências que eu diria, né, que são tendências regressivas do ponto de vista político, de apostar, vamos dizer, na repressão e assim por diante. Então, nós temos falado bastante sobre essa questão aqui no Climáximo, na quarentena climática, com a greve climática estudantil também. Uma das campanhas que nós temos é a campanha dos empregos para o clima e uma das questões importantes que se é utilizada, tu falaste há pouco, até essa ferramenta de chantagem sobre quem trabalha, e especialmente os setores mais precarizados, essa chantagem de continuar em isolamento e passar ficar sem emprego, não é? Essa dicotomia que é entre a vida, o emprego ou a vida. E então eu gostava de passar a bola para a Stefânia, porque existe uma narrativa fortíssima há décadas acerca de uma escolha e a classe trabalhadora como uma espécie de aliada infatigável da economia mais destruidora, mas a história conta-nos outras histórias também, embora normalmente essas outras histórias costumem ficar mais apagadas, e a Stefânia trabalha muito com essa área, e queria-te pedir então um pequeno comentário sobre isto, que também nos ajude a ajudar a desconstruir isso e a ajudar também a construir o que podem ser soluções que avançam. Certo, muito obrigada, João, e Rui também, muito obrigada pelo enquadramento que fizeste. Eu vou fazer algumas ligações com coisas que o Rui falou, mas de uma perspectiva mais localizada onde eu estou, aqui no norte global, digamos assim, né? Então, essa questão da chantagem, né, entre trabalho e vida é efetivamente uma questão que tem sido, que tem emergido de maneira muito forte, evidente, durante a pandemia, porque durante a quarentena, no âmbito da quarentena, porque claro que, como o Rui estava a explicar, efetivamente muitas pessoas estão a pagar os custos econômicos da quarentena com a impossibilidade de conseguir um rendimento, com a impossibilidade de trabalhar. Outras pessoas estão sendo forçadas a trabalhar, a continuar trabalhando com o risco da própria vida, né? Com o risco da saúde própria e dos próprios familiares e de outras pessoas, porque não podem parar, porque fazem trabalho que é considerado essencial. Então, isto tem... E fala-se agora, por exemplo, na Itália, agora se está a falar de entrar na fase 2. O que seria esta fase 2? Seria o momento em que as medidas de isolamento vão se atenuando até acabar e as pessoas têm que voltar ao trabalho produtivo, aquele que é considerado trabalho produtivo, trabalho que produz valor, que produz o crescimento do produto interno bruto.
Então, e essas pessoas deverão, com riscos grandes, evidentemente, porque já vimos o que aconteceu na Alemanha, por exemplo, que tiveram que fechar novamente muita coisa porque as pessoas estão a ficar doentes e a pandemia não acabou. E isto vai acontecer com certeza na Itália também. E então, mas aqui a questão é que há algo que é a produção de valor econômico que é claramente colocada num patamar mais elevado do que a vida das pessoas, do que a vida dos trabalhadores e as trabalhadoras. Mas pronto, eu queria colocar esta questão dentro de uma questão mais ampla, que é não só a relação entre trabalho e vida, trabalho e, digamos, saúde e vida, mas é também a relação entre trabalho, capital e ambiente, porque a questão da vida, a questão da saúde está muito, muito estreitamente relacionada com a questão ambiental. E vou explicar como é que é isso. Nós temos que ver a pandemia como o resultado de uma crise ecológica planetária. Isto tem sido salientado de maneira muito clara por inúmeras análises e reflexões que têm sido feitas ao longo do último mês, que estão a evidenciar que as causas dessa pandemia, que é só a última, não esquecemos de uma longa série de epidemias, é a mais grave, claro, é a única que tornou-se numa pandemia, mas é só a última. Quer dizer, não vai ser a última, com certeza, vão haver outras no futuro, isto tudo já estava previsto. E estas epidemias têm tudo a ver com a crise ecológica, ou seja, com a reconfiguração dos equilíbrios ecossistêmicos e das relações entre as espécies vivas no nível planetário. É esta configuração dessas relações entre espécies, em particular, o que causou essa epidemia de Covid-19. Mas esta crise ecológica, que é também crise da biodiversidade, que tem um papel muito importante dentro da crise ecológica, a diversidade, a desflorestação e as monoculturas intensivas, tudo isso tem a ver com a origem da pandemia, mas esta crise é um produto histórico da globalização econômica que iniciou no período pós-guerra. E, portanto, para entender isto e o papel do trabalho nesta longa história, temos que fazer um passo atrás. Porque a crise está claramente relacionada, a crise ecológica, com uma crise de saúde pública, como a pandemia tem mostrado, mas esta crise de saúde pública, por sua vez, como o Rui também falava, afeta a esfera econômica e torna numa reagudização, agudização, não sei se se diz assim, da crise do emprego que já existia, né? Então, é uma crise do emprego que vem de longe e que tem sido particularmente agravada na última década. Portanto, as três estão interligadas. Essa crise ocupacional de longa duração, por sua vez, tem que ser vista como relacionada com dois processos. Primeiro, é o enorme incremento das desigualdades sociais, que tem sido um fenômeno muito, muito estudado, muito analisado, ao longo das últimas 3 décadas, pelo menos. Por um lado.
e, por outro lado, o aumento das emissões de carbono, e que também tem caracterizado a época, as últimas 3 décadas, em particular, a época da grande globalização econômica, da desregulamentação também ambiental, a nível de globalização econômica, mas que tem uma história mais antiga, que tem uma história que começa no período pós-guerra. Mas dentro desta história, temos que apontar para uma grande transformação que estamos vivendo hoje, na relação entre o trabalho, o capital e o ambiente. E esta, que no passado, na era fordista, na primeira fase do período pós-guerra, as emissões de carbono e a degradação ecológica, a crise da biodiversidade e tudo isso, serviram para fomentar níveis sem precedentes de crescimento econômico, concentrado no norte global, isto tem que ser salientado, mas eu já disse que o meu lugar da minha fala é esta, né? É o norte global. Então, vamos concentrar por um momento a análise sobre isto. E esse crescimento econômico sem precedentes, por sua volta, fomentou um certo tipo de emancipação social e de bem-estar. E tudo isto levou a que as classes trabalhadoras e as suas organizações se ligassem num pacto com o capital, o pacto fordista, chamado. Então, neste regime fordista, que era um regime de pleno emprego no norte global, o aumento sem precedentes da produção de bens e serviços também estava ligado, também causou um enorme incremento, não só do bem-estar social, dos serviços públicos, do Estado-providência, mas também dos consumos impactantes na biosfera e dos riscos que não são só para o ambiente, né? E as outras espécies vivas. Não esquecemos que a biodiversidade global tem visto uma queda enorme nos últimos 30 anos. Mas riscos para os seres humanos, riscos pela saúde, por exemplo. A saúde, seja dos trabalhadores, seja da população em geral, devido ao aumento enorme da poluição industrial. A poluição do ar, por exemplo, né? Nós temos hoje dados sobre o fato que cada ano globalmente morrem cerca de 7 milhões de pessoas por causa da poluição do ar. Então, no Pacto Fordista, as classes trabalhadoras ficaram presas dentro de uma troca perversa. Seguridade econômica, por um lado, através do pleno emprego e do crescimento do PIB, risco ambiental e riscos de saúde do outro lado. Mas para entender essa troca, nós temos que considerar também que essa troca tem que ser vista não só dentro as relações de classe, que estava a dizer, trabalho versus capital versus ambiente, mas também temos que considerar relações raciais e as relações de gênero. E por quê? Primeiro, vamos ver, as relações raciais. O Pacto Fordista, de facto, foi pago por populações racializadas que ficaram sistematicamente excluídas das vantagens, e isto está muito bem evidenciado no caso dos Estados Unidos e das populações afro-americanas e latinas daquele país, e foi pago pelos países colonizados da época e também depois da descolonização, que continuaram numa situação de troca desigual e de dependência econômica ao nível internacional. Então, esta componente do Pacto Fordista tem que ser considerada quando vamos fazer uma avaliação, né, daquele período histórico. Segundo, o Pacto Fordista foi assente nas desigualdades de gênero.
porque a autonomia e a emancipação das mulheres foi, de facto, sacrificada à prioridade do pleno emprego masculino e à lógica da família patriarcal, do salário familiar, não é? O family wage. Em suma, o Pacto Fordista estava fundado numa dupla divisão do trabalho, a divisão colonial do trabalho e a divisão sexual do trabalho. Isto tudo são coisas conhecidas, mas o que talvez é menos conhecido é o fato de que a divisão racial e a divisão sexual do trabalho estavam finalizadas a permitir a subordinação da esfera da reprodução à esfera da produção. Foi nos corpos das mulheres, e especialmente das mulheres da classe trabalhadora, e nos corpos e territórios das populações racializadas, que o capital conseguiu, de facto, descarregar os piores custos sociais e os piores custos ecológicos da produção industrial. Sem essa possibilidade de externalizar, como dizem os economistas, os custos reais da produção industrial e do crescimento econômico, sem essa possibilidade, o crescimento industrial do Norte teria tido um custo insustentável para o capital. Os custos ambientais deviam ser descarregados na esfera social, em termos de saúde pública e de degradação ambiental e na escala planetária. Isto gerou o que se chama hoje de injustiça ambiental. Mas esta troca perversa entre o capital e o trabalho do período fordista é mais complexa ainda do que isso. Por quê? Porque no mesmo período, de facto, esse crescimento econômico garantido pelos combustíveis fósseis e esta expansão do pleno emprego e expansão da esfera do trabalho também permitiu e facilitou um reforço das organizações laborais e da sua capacidade de renegociar essa troca perversa entre saúde, ambiente, por um lado, e emprego e segurança econômica, por outro lado. E este reforço das organizações laborais e esta renegociação, este papel político também, dos partidos também laborais, produz mudanças sociais e também mudanças ecológicas importantes. Por exemplo, na Itália, que é o país de onde eu venho, por isso que falo muito disso, as lutas das organizações sindicais nos anos 70 contra a que se chamava então de nocividade, ou seja, era o risco industrial devido à poluição dos ambientes de trabalho e à poluição dos territórios. As lutas dos sindicatos contra essa nocividade levaram à emanação de uma lei do trabalho muito avançada, em 1970, em termos de controle operário sobre a saúde nos lugares de trabalho, e as mesmas lutas forçaram o Parlamento à instituição do Sistema Nacional de Saúde Pública. Então, a saúde pública na Itália nasceu como consequência de lutas trabalhistas que tinham iniciado enquanto lutas pela saúde nos ambientes de trabalho e dali alargaram-se para a esfera social nacional. Então, este tipo de mobilizações foram comuns a vários países do Norte e deram lugar ao que a literatura chama de ambientalismo do trabalho, para assinalar que este é um tipo particular de ambientalismo que é diferente, que é distinto do ambientalismo de classe média, mas é uma forma de lutas para a vida, para a defesa da vida, das condições de reprodução da vida, que é própria das classes trabalhadoras e das suas organizações. Depois disso, o que aconteceu? As crises petrolíferas dos anos 70, que acabaram com essa dinâmica, no sentido que, com a recessão econômica, os sindicatos perderam força e ficaram na defensiva e tentaram salvar a seguridade econômica dos trabalhadores, renunciando às lutas pela saúde e pelo ambiente.
E foi nesse período, especialmente nos anos 80, que as classes trabalhadoras perderam o poder de negociação que tinham ganhado nas décadas anteriores, em termos de defesa do ambiente e da saúde, e ficaram presas no mecanismo que é conhecido como chantagem do emprego. Um discurso político de facto muito poderoso, finalizado de facto a dividir os movimentos e os partidos trabalhistas e os movimentos e os partidos verdes, ambientalistas, digamos. O que interessa agora é que esta segunda fase da relação entre capital, trabalho e ambiente, que começa no final dos anos 70, a segunda fase da era fordista, está agora inevitavelmente a acabar. Estamos a entrar numa terceira fase. E isto por duas razões. Primeiro, que o capitalismo está no meio de uma transformação ecológica, que é o chamado crescimento verde, que é o evangelho das Nações Unidas, dos dois Summit de Rio de Janeiro, de todas as instituições da governança global. E esta é uma transição claramente demasiado lenta e ineficaz, mas mesmo assim é uma transformação que vai acontecer e que tem implicações muito importantes para o trabalho. Isto vai mudar tudo, de facto, nas relações entre trabalho, capital e ambiente. A segunda razão é que a crise do emprego, da última década, o que o Rui estava a descrever, a precarização e tudo isto, a financiarização, mas também que tem levado isto também ao enfraquecimento das organizações laborais, a perda de poder político do trabalho. Isto tem levado ao empobrecimento e endividamento das classes trabalhadoras, que é a causa principal do novo aumento das desigualdades sociais a que temos assistido na última década. Então, isto o que significa? Significa que torna-se agora evidente que a economia fóssil já não tem capacidade para garantir o bem-estar e a seguridade social das classes trabalhadoras. Os seus custos são enormemente maiores do que as vantagens para toda a gente, menos que para a elite, claro. E aqui, nesta fase histórica que estamos a viver, que o movimento sindical está também a reconfigurar o seu posicionamento na relação entre capital e ambiente. E aqui é que se torna necessário, finalmente, repensar essa relação de uma forma que não implique uma nova troca perversa como aquela do Pacto Fordista, né? Uma nova forma de chantagem, mas sim uma libertação das potencialidades do trabalho para produzir transformação real. Numa fase de crise climática e crise ecológica, que torna-se claramente e vai se tornar claramente sempre mais em crises de saúde pública, a transformação de que mais precisamos agora não é apenas uma transformação social, é uma transformação socioecológica. E é uma transformação capaz de eliminar as condições que permitiram chegar ao ponto em que estamos, ao ponto da pandemia. Uma transformação desse tipo não pode olhar para trás e tentar restabelecer os mecanismos da fase fordista. Tem que olhar para frente, para a eliminação daquelas divisões raciais e sexuais do trabalho que tem levado à crise ecológica planetária. Tem que se basear em alianças estratégicas com as lutas feministas, com as lutas dos migrantes, com as lutas dos povos camponeses, dos povos indígenas, de todas as lutas que opõem o poder do capital sobre os corpos, os territórios e a vida. E essa nova forma de luta chama-se de transição justa, já tem nome, já está acontecendo de alguma forma. Ou seja, a luta para uma transição pós-carbono baseada na justiça ambiental e não
no crescimento verde. Esta que é a alternativa que temos, crescimento verde versus a justiça ambiental global, justiça climática. E esse é o interesse verdadeiro das classes trabalhadoras nesta fase histórica. Portanto, essa deve ser a maior responsabilidade das organizações laborais. Foi ótimo, obrigado, Stefânia. Vou-te tirar o microfone, há um barulho que de vez em quando aparece quando tu não estás a falar. Obrigadíssimo, foi muito boa. Pronto, às vezes, quando convidamos professores, também temos direito a receber aulas e é ótimo também. Obrigado. Esta ideia de que é possível externalizar os custos ambientais e sociais, quer dizer, faz parte dos truques de mágica que permitem ao capitalismo continuar a existir, não é? Fazer simplesmente com que componentes desapareçam, não é? Pessoas, territórios, os impactos e de facto esta crise do Covid agora monta-se em cima das crises que já existiam. E uma das componentes que nós temos trazido, nós temos as nossas organizações participam numa campanha nacional e internacional que se chama Empregos para o Clima. O objetivo é exatamente fazer um programa, um plano para conseguir fazer, pelo menos de emergência, conseguir pelo menos travar a insanidade da crise climática, portanto não deixar ultrapassar os limites que estão já bastante limitados por uma ciência climática que é bastante avançada neste momento, mas também obviamente se terá que partir para outras coisas, nomeadamente para reconstrução, recuperação de sistemas destruídos, dinâmicas de vida que nós conhecemos e que podemos melhorar, beneficiar, reiniciar, e portanto entramos obviamente nesse campo da economia da reprodução e da economia da vida. E, na verdade, esta crise, os momentos mais interessantes, em termos muito abstratos, não é? Do início desta crise foi a enorme valorização que existiu a setores que geralmente são bastante desprezados. Economia de cuidados mais diretamente aplicada, saúde, manutenção de redes de distribuição alimentar, redes de logística, limpeza, serviços básicos públicos, todos eles foram bastante valorizados porque na verdade eles são sempre. Só que até perante um colapso de outros sistemas e outros setores, alguns deles com utilidade marginal, para não dizer em alguns casos nenhuma. Estamos a falar de grandes sistemas de turismo de massas, especulação imobiliária, estamos a falar de setores que colapsaram e dificilmente, por muito capital que se enfie neles neste momento, será possível recuperá-los. Mas obviamente existirá uma enorme resistência a fazer uma transição dessas, não é? Estamos a falar de luta de classes pura e dura e o que é que se defende? Aquilo que já existia e que era o status quo, ou uma economia que finalmente coloca a reprodução e que torna visível toda a economia essencial e as dinâmicas que permitem a reprodução da vida. Nós na campanha dos Empregos para o Clima tínhamos esse projeto para mudar a economia portuguesa num período bastante curto, com um custo razoável. Não é esse não é o fator que mais nos importa, é que, na verdade, o custo podia ser o que fosse. São coisas que são indispensáveis se o objetivo é a manutenção da vida. E, portanto, é muito possível, e aliás uma componente interessante de pensar nesse âmbito também é um grande reforço da economia dos cuidados, que é muito mais fácil justificar hoje porque todo o mundo viu, não é? O que é que de facto, quando when the chips are down, o que é que conta? E o que conta é aquilo que precisamos sempre, e que não é um luxo e que não é algo que
que está fora, não pode nunca estar fora. Mas temos todas as fragilidades que temos, apesar, por exemplo, do colapso do preço do petróleo, que obviamente terá consequências, algumas nem sei como é que posso... Será claramente um mundo novo, mas a verdade, o que aconteceu com o preço do petróleo era o que deveria ter acontecido ao preço do petróleo depois da assinatura do Acordo de Paris, se o Acordo de Paris de facto tivesse como objetivo resolver a crise climática. São ativos tóxicos, são em inglês stranded assets, não deveriam ter qualquer valor depois de uma declaração que eles têm de deixar de ser simplesmente usados num período muito curto. Mas, obviamente, os Estados são ferramentas de classe e são ferramentas de poder, e é à custa das decisões dos Estados que esses setores se mantêm, não é? Mesmo neste momento nos Estados Unidos, com preços negativos do barril de petróleo, Trump, representando a classe capitalista americana, está a garantir que o setor vai de alguma maneira sobreviver, mesmo que não tenha nada que ver com lucros assegurados ou o que quer que seja. E por isso, e também associando ao tema da precariedade, a pergunta é como é que é possível, não é uma pergunta fácil, é uma pergunta que nós frequentemente nos fazemos a nós próprios, como é que é possível mobilizar a classe trabalhadora, ou uma fatia bastante relevante da classe trabalhadora, para a ideia de uma nova economia baseada principalmente na vida, ao mesmo tempo que é preciso fazer uma luta já contra um problema imediato de falta de rendimento, de falta de salário indireto sob a forma de serviços públicos. Tem havido algumas experiências de rendimento básico e condicional. Nós tivemos um debate interessante aqui sobre a ideia de serviços básicos e incondicionais também, nomeadamente todos aqueles associados a saúde, educação, energia, a própria alimentação, e a possibilidade de uma crise alimentar não é nada que possa estar muito distante das nossas cabeças neste momento. Queria ouvir-vos sem qualquer ordem muito prevista. Estejam à vontade. Bom, João, esta é uma pergunta muito séria. Eu não tenho uma resposta certa. O que posso partilhar é a minha visão com base numa experiência que eu tive no âmbito da formulação de um plano para conversão da economia europeia. O plano chama-se do Green New Deal for Europe, que é o novo Pacto Verde para a Europa. E atenção que este não é o Green Deal da Comissão Europeia, que acaba de ser aprovado em janeiro, que é um plano pelo crescimento verde, que estava a falar anteriormente, que é um plano inteiramente de investimentos nas empresas para tornar a produção, a mesma produção e o mesmo sistema econômico em que já estamos, torná-lo, como estava a dizer anteriormente, não é? Nesta transição do capitalismo para uma forma verde que é claramente insuficiente e ineficaz. O de que estou a falar é, de facto, um plano para uma transformação complessiva da economia europeia, no sentido que tu estavas a mencionar, no sentido de invertir essa subordinação da reprodução para a produção e colocar a reprodução por cima enquanto finalidade. E que tem várias formas, vários aspectos. Este plano foi
solicitado, foi iniciado pela DiEM25 e tem vindo depois a agregar várias organizações que trabalham no campo da investigação aplicada às políticas econômicas ao nível europeu e tem agregado vários e várias investigadores e investigadoras de diferentes países europeus. De Portugal, do Centro de Estudos Sociais, somos 3 investigadores que estamos envolvidos. Tem outros de Inglaterra, Itália, Alemanha, França, enfim, Suécia, vários países, Grécia. Então, a ideia é formular propostas para esta transição justa de que eu estava a falar. Esta transição justa. E as propostas que nos mais interessam aqui, a proposta que nos mais interessa aqui, é aquela parte do plano que chama-se do Green Public Works, as obras públicas verdes. Este é um programa de investimento público para concretizar a transição no sentido de criar efetivas oportunidades de emprego, de pleno emprego, mas na transição para o melhor, no abatimento definitivo das emissões de carbono. Então, é um investimento em trabalho, em empregos públicos, naquelas áreas que tu estavas a mencionar, como que são definidas na campanha global dos empregos, que são definidas como empregos climáticos, né? Que significa que é muito mais do que um emprego verde no sentido tradicional do termo, mas são aqueles empregos que efetivamente contribuem para o abatimento das emissões. Então, quais é que são esses empregos? Ao mesmo tempo, são os que produzem mais bem-estar ao nível social e ao nível da vida não humana, do mundo natural. Então, o que se entende, por exemplo? Em primeiro lugar, a segurança e a justiça ambiental. Por exemplo, a proteção e a regeneração dos solos, das florestas, das águas, das espécies vivas, o combate aos incêndios, a prevenção, mais do que o combate, a prevenção dos incêndios, que, como bem sabemos, tem a ver com obras de manutenção das florestas e dos equilíbrios ecossistêmicos, o reforço das costas, a luta à erosão dos solos e à desertificação, que são todos os problemas de que o continente europeu está muito fornecido, muito afetado, e que tem um custo enorme também em termos de custos econômicos, né? Então, este tipo de empregos, nesse tipo de obras públicas, tem um enorme impacto na vida humana, não humana e na economia. Depois, também foi mencionado por ti e também pelo Rui a questão da comida, não é? A questão da agricultura e da disponibilização de comida. Então, segurança e justiça alimentar. Então, investimentos na agricultura não fóssil, em formas de agricultura que já existem e que são penalizadas pelas políticas públicas, e especialmente ao nível europeu, as políticas agrícolas europeias penalizam aquelas formas de agricultura que são mais favoráveis, que são mais seguras para o ambiente, para os solos, para a produção de comida e para as comunidades e os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham que produzem comida, né?
Então, o plano tem inclui um grande reforço para a agricultura camponesa, a agroecologia, mas também para a pesca sustentável, a pesca artesanal, tudo que é produção de comida, sem destruir a natureza e sem emitir, sem produzir emissões de carbono, aumentar as produções de carbono, mas, pelo contrário, com o abatimento das emissões. E outro objetivo também destas políticas agrícolas é também o de revigorar as comunidades rurais da Europa, que são, como estava a dizer, que são desfavorecidas pelas políticas agrícolas. Depois, a questão, também tu estava a mencionar, da energia. Então, segurança e justiça energética, com investimentos na reconversão dos transportes, no sentido, claramente, de incentivar o transporte público, com energias o mais que possível limpas, renováveis. Mas não é só isto, é, por exemplo, a adequação térmica dos edifícios e tudo o que leva a poder levar e vai levar para uma redução total dos consumos totais de energia, porque esta que tem que ser o objetivo, né? Reduzir o montante total dos consumos energéticos, mas, ao mesmo tempo, redistribuir o acesso à energia de forma equa e socialmente justa. Por exemplo, uma parte das obras que tem a ver também com isso, das obras públicas verdes, é destinada à adequação do patrimônio habitacional inutilizado da Europa, no sentido de, nós temos na Europa 38 milhões de casas vazias, à frente de milhões de pessoas sem abrigo e de pessoas que vivem em condições de inseguridade habitacional, né? Ou vulnerabilidade habitacional. Então, aqui não é, a ponta do plano não é para construir novas casas, construir novas habitações com um grande investimento de capitais, mas é redistribuir essas habitações inutilizadas para as categorias sociais mais vulneráveis e também enviar um programa maciço de adequação, de modernização dos edifícios para garantir que todas essas casas e todas as casas da Europa em geral sejam isoladas e protegidas das temperaturas extremas. Stefânia, posso interromper só um momento? É que o Rui vai ter que, daqui a uns minutos, também sair, que ele tem outros compromissos, porque eu vou poder continuar a conversa contigo, e se podíamos passar só um pouquinho a bola para o Rui antes dele ter que sair. Desculpa interromper-te. Claro. Desculpa, Stefânia, desculpa, João. É que eu tenho uma outra live ainda hoje, eu preciso me preparar. Enfim, em primeiro lugar, é importante dizer que eu acompanho o conjunto das observações que a Stefânia fez. Quer dizer, se eu fosse responder, pensando no caso brasileiro, né, ao questionamento que o João levanta, eu diria para vocês que nós temos aí, no caso brasileiro, né, inúmeras formas já existentes de engajamento de trabalhadores, de movimentos de trabalhadores, com, enfim, a mobilização social em torno dos grandes temas, né, da mudança climática, dos grandes temas ligados aí ao ecossocialismo, como aqui no Brasil a gente costuma designar, né? Enfim. Então, assim, eu diria que são três grandes frentes, né, por assim dizer. A primeira delas é a frente da agroecologia. O MST, hoje, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil,
é o principal movimento social do país já há muitas décadas, né? E hoje, por exemplo, para dar um dado, o MST ele é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina, é o principal exportador de arroz agroecológico, e a produção é feita essencialmente sobre a base cooperativa. Então, nós temos, vamos dizer assim, toda uma cadeia produtiva ligada a inúmeros produtos, né, que o MST tem feito, e isso apoiando-se, né, na rede, basicamente, de cooperativas e associações de pequenos produtores, né? No caso brasileiro, a gente costuma largamente associar isso à pequena agricultura familiar, mas que são cooperativas, né? E que têm efetivamente avançado na direção da ampliação da produção de base agroecológica e, fundamentalmente, de produtos orgânicos, né? Essa questão, no caso brasileiro, é algo muito importante, porque mais de 70% das terras agricultáveis, as terras estão nas mãos de grandes proprietários, que são vamos dizer assim, os empresários do agronegócio. No entanto, eles não produzem comida, eles produzem commodities. E 70% do alimento que o Brasil consome é basicamente produzido pelos pequenos agricultores. Ou seja, a gente tem um desequilíbrio, uma desigualdade enorme, né? No interior do qual, né, dessa desigualdade, no interior dessa estrutura propriamente, né, você tem as terras brasileiras, a maior parte das terras agricultáveis se erodindo, sendo esgotadas, enfim, pelo agronegócio, né? E, evidentemente, isso aí tem um impacto ecológico muito forte, muito profundo, né? O modelo de agronegócio brasileiro, ele é um modelo fundamentalmente extensivo. Então, para que você tenha crescimento da produção de commodities, né, você tem que ampliar a base agricultável. Não é um modelo intensivo, ele é um modelo extensivo. E para onde vai essa ampliação? Vai basicamente na direção da floresta amazônica, ou seja, da tomada de terras e da devastação da floresta. Então, a questão da agroecologia, aquilo que a gente chama de ecossocialismo, a questão da produção da pequena agricultura familiar, do apoio propriamente, da mudança da matriz, é algo absolutamente central hoje para se pensar qualquer política propriamente ligada à questão ecológica no país, né? E a transição, né, de uma economia pós-carbono, enfim, no caso brasileiro, né? O segundo aspecto que eu gostaria de destacar são os movimentos sociais urbanos de luta por moradia, em especial o MTST e outros tantos movimentos sociais urbanos que se ampliaram muito no país nos últimos 20 anos, né, em especial. E por que isso, né? Porque o MTST e outros movimentos sociais, eles são movimentos de luta pela reforma urbana. E a reforma urbana, ela tem, no caso brasileiro, ela tem por princípio aproximar o trabalhador urbano dos locais de trabalho. Como nós vivemos uma transição muito profunda, né, no caso brasileiro, daquilo que a gente pode chamar, né, de uma economia fordista para a economia pós-fordista, de serviços e assim por diante, né, o que aconteceu foi que anteriormente existia uma maior proximidade dos trabalhadores em relação às empresas e à indústria, né? Então, normalmente, o que se tinha era o modelo que predominava nas cidades, era o modelo de cidades industriais, né? O caso São Paulo é muito conhecido, quer dizer, você tem todo o cinturão industrial de São Paulo e os trabalhadores habitavam próximo às empresas, às indústrias, né? Ou seja, o setor que absorvia a força de trabalho. Com a mudança, com a desindustrialização e com a transição para um modelo pós-fordista, nós temos vamos dizer assim, uma estrutura de segregação do espaço urbano que afasta progressivamente os trabalhadores, em especial os trabalhadores pobres, dos empregos, porque os empregos no setor de serviços estão normalmente no centro das cidades, né, das diferentes cidades, e os trabalhadores moram nas áreas mais periféricas, né? E isso faz com que haja uma enorme dependência das formas de, enfim, circulação e mobilidade urbana
grossamente associadas aí à economia do carbono, enfim, aos combustíveis fósseis, a matriz, propriamente matriz fóssil, né? Então, o que você tem com os processos de reforma urbana, com as lutas, né, por reforma urbana, é basicamente isso que a Estefânia já havia citado, né, a requalificação da moradia popular nos centros das cidades, né, para que os trabalhadores possam ocupar esses prédios que, grosso modo, são prédios abandonados, que não estão servindo única e exclusivamente para especulação financeira, né, para que eles possam ocupar essas moradias, né, e poder habitar próximo dos empregos, né? Isso é fundamental. E, por outro lado, o investimento naquilo que é uma nova matriz, enfim, de transporte urbano, que é uma matriz limpa, ecologicamente limpa, né? Que são os bondes, que são as formas de transporte público coletivo que envolvem, por exemplo, o não, vamos dizer assim, a não utilização de petróleo, de combustíveis fósseis, a não utilização do diesel, do óleo diesel, que é o que move, né, principalmente os ônibus no país, enfim. Então, isso tudo tem a ver com a dinâmica, né, de mobilização de trabalhadores sem teto, né, que os movimentos urbanos sem teto, no sentido de se engajar com essas novas formas de ecologia, de economia ecológica. E principalmente a questão do saneamento, né, que também é uma outra luta desses trabalhadores sem teto, associada à habitação popular de qualidade. A habitação popular de qualidade significa um investimento no saneamento. Mais da metade dos lares brasileiros não tem água tratada. Então, os investimentos na área de saneamento básico no país são absolutamente essenciais, tanto para gerar empregos, quanto também para qualificar a habitação. E, finalmente, os sindicatos, né? Os sindicatos, apesar de estarem muito distantes ainda, né, muito distantes, os sindicatos brasileiros da agroecologia ou vamos dizer assim, do ecossocialismo ou dessa, vamos dizer assim, nova etapa, né, da economia, da estrutura econômica no sentido de uma transição pós-carbono, né, eles são elementos centrais, né, são atores centrais para que a gente possa discutir no país hoje as diferentes formas de reconversão industrial. O Brasil passou por um momento de aguda desindustrialização. No entanto, a indústria ainda é central para que nós, inclusive, possamos pensar nessa transição pós-carbono, de uma economia pós-carbono, ou seja, a produção, por exemplo, enfim, de toda a cadeia que leva à produção dos moinhos de energia eólica, tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, à conversão da indústria automobilística baseada na matriz, né, do carro particular, para uma indústria que se apoie sobre o transporte público e o transporte público ecologicamente sustentável, limpo, utilizando energias alternativas, né? Ônibus, bondes, trens, enfim, tudo aquilo que vai na contramão daquilo que seria propriamente a base, né, da indústria brasileira, que tem sido a base da indústria brasileira fordista até muito recentemente, né? Então, nós temos inúmeros desafios, né? E os sindicatos podem atuar tanto nesse debate da necessidade da reconversão industrial e do investimento numa indústria que seja efetivamente uma indústria ecológica, ecologicamente sustentável, e, por outro lado, a atuação também dos sindicatos, né, no tocante à proteção do trabalhador no sentido tradicional, né, ou seja, previdenciário, no sentido dos direitos sociais, e isso tudo os sindicatos têm ainda um papel muito importante a cumprir, né? Então, eu diria que, no conjunto, esses setores, esses atores sociais, né, os movimentos camponeses, os movimentos urbanos e o movimento sindical podem, articuladamente aos outros movimentos sociais urbanos, a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta dos LGBTQIs, isso tudo pode compor, por assim dizer, um amplo leque de articulações, de alianças estratégicas no sentido de reorientar a matriz econômica do país, criar empregos com qualidade que tenham efetivamente sustentabilidade ecológica e que possam resolver o problema da renda do trabalhador no Brasil. Obrigado. Tudo isto ocorre simultaneamente, e acho que essa é uma novidade histórica,
num tempo, não é? Num tempo limitado. E tal como o Rui tem o tempo limitado, a Vitória conseguir implementar uma modificação tão profunda não é algo que possa acontecer em 50 anos. É algo que tem de acontecer na próxima década. E é uma década que começa com uma pandemia. E, portanto, eu queria fazer-vos uma pergunta totalmente clara. Vocês acham que é possível isto acontecer sem um ou vários, provavelmente tem que ser vários, processos revolucionários e quem seriam os atores principais nele, sendo que poderia haver ambiguidade em alguns setores do mundo do trabalho sobre isto. E também, por exemplo, qual é o papel do proletariado, como tu falas, Rui. Em alguns momentos pode estar num lado e outros momentos pode estar no outro, porque o que vocês estão a falar, o que vocês descreveram, são programas que, no contexto do capitalismo, são programas revolucionários. São a subversão da lógica, pelo menos imediatamente, da lógica neoliberal, mas no fundo também da lógica capitalista de longo prazo de acumulação. João, eu vou só fazer uma última observação e eu vou ter realmente que sair por conta da outra live com os companheiros do PSOL aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu diria para você duas coisas, quer dizer, nada disso que a gente está discutindo como soluções progressistas e alternativas, radicais e revolucionárias, né, para a humanidade ou para as sociedades nacionais pode acontecer sem o resgate, a reinvenção de um projeto socialista de sociedade, né? Então, quando se fala, por exemplo, no caso brasileiro é muito nítido, né? A gente tem um acúmulo, quer seja no MST e outros movimentos, né? Quando se fala em agroecologia, fala-se, vamos dizer assim, em ecossocialismo. Se não houver uma perspectiva socialista que seja capaz de superar, enfrentar e superar as limitações que esse conjunto de interesses hoje do status quo financeiro, industrial, do agrobusiness no Brasil, etc., formatando a matriz econômica brasileira. Se nós não tivermos o horizonte estratégico agroecológico ecossocialista, não é possível pensar em nenhuma desses enfrentamentos, porque você perde o horizonte estratégico de combinação e de articulação de tudo aquilo que é comum nesses diferentes movimentos. Então, a Stefânia, por exemplo, falou com muita propriedade, quer dizer, a propósito da exploração dos corpos dos trabalhadores colonizados, negros, das mulheres, o salário não pago das mulheres, o trabalho reprodutivo, tudo isso é impossível hoje articular se nós não tivermos um horizonte ecossocialista. Esse é o ponto central, e na minha opinião, quer dizer, eu já sustento isso há muitos anos, você sabe, você me conhece, há muitos anos, há muitas décadas, nós temos que ter um horizonte estratégico ecossocialista. Caso contrário, essa combinação, essa articulação de múltiplos movimentos, de múltiplas lógicas de espoliação, de múltiplas lógicas de exploração, e os atores que efetivamente encontram-se engajados nas tarefas históricas de superação dessas limitações, não conseguirão se conversar, não conseguirão se articular, não conseguirão, vamos dizer assim, mutuamente se reconhecer propriamente, né? Então, me parece que esse é um aspecto central, quer dizer, resgatar o projeto socialista e reinventar esse projeto como uma utopia real ecossocialista. E é isso. Muito obrigado, Rui. Obrigado. Um grande abraço, Stefânia. Boa sorte aí na Suécia, em Estocolmo. Bom te ver. João, um beijo grande nas suas meninas. Estou sempre à disposição. Obrigado, Rui. Para a Noa e para a Joana, estou sempre à disposição. Ok, um abraço. Tchau, até já. Saudades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Stefânia, ficamos nós um pouco mais. A pergunta é a mesma. Força aí. Bom, em princípio eu não tenho muito para acrescentar, no sentido ao que o Rui já falou, no sentido que, como sabes, eu também acredito no ecossocialismo como na força deste projeto
político no sentido de retomar a ideia Fiquei sem o teu som. Olha. Stefânia. Acho que vou acabar sozinho este direto. Há uma primeira vez para tudo. Stefânia? Voltaste. Fiquei sem... Ficaste um bocadinho... Desapareceste, mas voltaste. Ok. Ok. Então, estava a dizer que eu também acredito no projeto ecossocialista, no sentido de retomar esta tradição política numa forma claramente ecológica e feminista, porque o ecossocialismo na forma que nós falamos dele hoje em dia, na forma que falamos dele há 2 anos atrás no Congresso de Lisboa, é indissoluvelmente ecológica e feminista. E esta articulação nos permite, digamos assim, de ir para além dos limites do que foi a experiência histórica do movimento dos trabalhadores, dos movimentos laborais no período fordista e pós-fordista também, os limites que eu estava a falar, a divisão racial e a divisão sexual do trabalho. Então, pois, teria que dizer que o ecossocialismo hoje, a maneira como nós entendemos, é não só ecológico e feminista, mas é também descolonial. Então, tem essas 3 vertentes fundamentais sem as quais já não se pode falar em ecossocialismo. Dito isto, tenho também que dizer que eu não estou a ver neste momento as condições políticas na Europa, para uma afirmação deste movimento em termos eleitorais, por exemplo, nem em termos de consenso político de massa, porque nem é muito conhecido este projeto político, nem se fala muito dele, né? Nos ambientes que eu, por exemplo, aqui eu estou mais conectada, que são os movimentos pela justiça climática e os movimentos transfeministas. O ecossocialismo não é algo muito conhecido, é um projeto assim que nem muita gente tem ouvido falar. Então, não sei, aqui tem muita estrada, teria muito para construir, muito para fazer neste sentido, e eu nem sei se agora se agora a prioridade seria concentrar nossos esforços na construção de um novo partido, de um movimento político unitário. Isto, claro, teria que ter sido feito nas décadas anteriores, né? Agora já estamos muito, muito em cima do que temos muito pouco tempo, temos que fazer tudo o possível para agregar movimentos, encontrar formas de agregar movimentos que batem-se pela justiça climática, pela transição justa, mesmo sem ter um programa político unificado em que todos se reconhecem, porque este é um processo que levaria muito tempo. E temos que encontrar formas de dialogar, e isto já está a acontecer. Por exemplo, digamos, um conceito, um termo que eu estou a ver muito difuso, muito consensual nos movimentos hoje em dia aqui na Europa, é o conceito de comum. Todos esses movimentos que eu mencionei reconhecem-se no valor do comum enquanto oposto
à exploração, oposto ao capital, oposto à acumulação, ao extrativismo. Então, este termo comum, tem essa capacidade de significar muita coisa que com potencial revolucionário, né? Então, pronto, isso eu acho que eu tenho muita confiança no poder deste conceito que de facto é um dos conceitos básicos do pensamento socialista, do pensamento da esquerda radical, né, em toda a história, ao longo de toda a história do capitalismo. Então, é um conceito que tem resistido muitas mudanças históricas, então tem que ser algo poderoso, né? E em termos de possibilidades práticas, eu aceitei fazer parte do grupo dos autores deste plano que estava a mencionar, do novo Pacto Verde para a Europa, no espírito com o intuito de possibilitar uma tradução de ideias e lutas que têm vindo a ser formuladas no âmbito dos movimentos sociais mais radicais que estava a mencionar até agora, a tradução destes conceitos, destas lutas em propostas de políticas públicas. Eu ainda acredito que temos que ir para a frente por este lado, formular propostas que estejam assentes em investigação científica, investigação engajada com a sociedade civil, mas mesmo em investigação, com dados, com teorias, então vamos juntar estas formas diferentes de saberes para formular políticas públicas que sejam acreditáveis, não sei, que sejam fundamentadas e depois levarmos este plano à frente por meio de mobilizações sociais. Eu acredito nesta forma de luta, ter movimentos sociais organizados que encontrem em políticas, em propostas políticas, formas de reforço das próprias mobilizações e canais para dialogar com os poderes públicos, porque nós vamos precisar disto, não podemos abandonar este nível da luta, temos que explorar estes canais e esperar que a mobilização seja forte bastante para que os poderes públicos se convençam da necessidade de levar estes planos na realidade. Isto é que aconteceu historicamente com a reforma do sistema de saúde pública na Itália, o exemplo em muitos outros casos. Então, temos que esperar que isto aconteça com a transição justa para uma economia pós-carbono no tempo mais breve possível. É isso. Agora, nós temos aqui algumas perguntas e comentários. Eu ia-te pedir só, está aqui uma pergunta que é dirigida diretamente a ti, ia-te pedir que tentasses responder com alguma brevidade, também já estamos aqui há algum tempo, também tens que seguramente fazer outras coisas, e eu também. Então, esta pergunta é da Marcela Uchoa, e ela pede que, se possível, comentasses o desafio de desenvolver uma justiça ambiental global com uma perspectiva ecofeminista e anticapitalista,
diante de setores destrutivos que tentam a todo momento cooptar essas lutas, como o feminismo liberal, que ainda domina o discurso hegemónico feminista, e como dar vozes a essas potências políticas anticapitalistas de forma efetiva. É um bocado grande, eu vou-te pedir se... Pois é. Desculpa. Eu só vou dizer... Não, mas eu queria dizer isto. Eu acho que estamos numa fase em que dá para ter esperança. Eu já vi um período muito pior do ponto de vista, por exemplo, da hegemonia do feminismo neoliberal. Agora, essa hegemonia, eu vejo essa hegemonia já está a ser desafiada muito. E eu vejo com o movimento, por exemplo, de Ni Una Menos e da greve global feminista, foi uma novidade dos últimos anos que tem desafiado imensamente o feminismo neoliberal. Então, isto já está a acontecer. Existe uma possibilidade política e eu estou a ver a ligação entre este tipo de feminismo anticapitalista radical com o ecofeminismo socialista. Estou a ver uma possibilidade muito concreta de ligação entre estas formas radicais de feminismo e isto é o que me dá esperança no fato de que podemos ir para frente nesse sentido. Muito obrigado. Stefânia, agradeço-te por teres aceito o nosso convite. Espero que continues bem, em segurança aí em Estocolmo. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Quanto ao resto das pessoas, muito obrigado por terem estado connosco. Podem continuar a seguir todas as rubricas da quarentena climática, tanto pelo Facebook como pelo Spotify, como pelo YouTube e pelo Instagram. E no próximo domingo vamos ter uma entrevista com o Boaventura Sousa Santos. Vamos falar sobre como o coronavírus está a provocar uma crise orgânica que já existia, já tinha ferramentas de existência antes desta crise, mas esta crise de facto está a colocar sob crise orgânica o neoliberalismo e, quem sabe, até o próprio capitalismo como um todo. E, portanto, também podem acompanhar-nos a partir das 22h30 no próximo domingo. Hoje tivemos aqui connosco o Rui Braga, que já partiu, e a Stefânia Barca, que nos ajudaram a pensar também no dia 1º de maio, dia das trabalhadoras e dos trabalhadores, sobre como é que o mundo do trabalho evoluiu e também como é que ele pode começar a responder a esta situação de várias emergências, que são as emergências das nossas vidas e que são aquelas com as quais nós temos de lidar e que nós temos, melhor ou pior, que resolver. Muito obrigado a toda a gente, obrigado, Stefânia, e até breve.